boa noite, tudo bem? Estamos no ar com mais uma live, Papo de Corrida. Hoje a gente vai trazer uma convidada especial, né, uma ultramaratonista. Hoje a gente vai para as longas distâncias. Então, vamos trazer aqui a Vanusa Ramos Velho, né, ela que tem uma história de superação muito bonita e superou com a corrida, né? Seu remédio foi a corrida. Ela que superou uma depressão, superou um problema com o alcoolismo e superou um câncer através da corrida. Quero dedicar essa live aos meus apoiadores, aos meus patrocinadores, Equipe Coyotes Rum, Padaria Santa Branca, VL Infraestrutura, o meu patrocinador master, o Hipermercado Bergamini, a Dux Nutrition e a Quali Studio. Vamos aqui chamar a nossa entrevistada de hoje, a Vanusa, já se encontra por aqui e com certeza vai deixar uma lição de vida para todos nós. Eu conheço um pouco da história da Vanusa, apesar de não conhecer ela pessoalmente, já conheço ela há alguns anos aqui da rede social, né? A gente conversa, tem um WhatsApp um do outro e tal, e ela sempre falou um pouco da história para mim, e é uma história encantadora, uma história inspiradora, e ela já esteve lá no quadro da gente Corredores do Brasil, né? Foi a primeira mulher a participar do quadro Corredores do Brasil, e falou um pouco resumidamente, e hoje a gente vai bater um papo, falar um pouco dessa história de superação. Boa noite, Vanusa, tudo bem? Boa noite, tá bom o áudio aí, a imagem, tá tudo bem aí? Tá tudo bem por aqui, e aí? Tá. Eu quero agradecer pelo convite, Cipó. Sabe a admiração que eu tenho por você? Até o dia que você comentou comigo, eu falei, mas Cipó, eu não sou elite, eu não tenho nem marca, não tenho as marcas que você é acostumado a chamar o pessoal aí. Eu falei, né? Você falou, não, mas você tem uma história, né? Então, se for para transmitir motivação e incentivo às pessoas, de repente, que estão passando ou passaram por isso, eu faço com o maior carinho, né, contando como que foi, o que aconteceu comigo. Na realidade, eu era uma pessoa totalmente sedentária, né, fumante, nunca pratiquei esporte até 2013, né? 2013, final de 2013, eu comecei a ter crise de pânico devido, eu não sabia o que era, né? Mas como eu era alcoólatra enfim, eu era hipertensa desde os 30 anos, hoje eu tenho 50 anos. Então eu sempre tinha problema de pressão alta, né? E com a bebida altera mais. E aí eu comecei a ter crise de pânico. Nessas crises de pânico, a minha pressão realmente ficou muito perigosa. Eu estive aí com 24 por 14, umas 2, 3 vezes internada, né? E aí eu tive que começar a fazer tratamento com psiquiatra. E na época, a maneira que a psiquiatra me orientou foi para mim fazer algo que eu me sentisse bem, que eu nunca tinha feito, né? E aí foi onde eu comecei a fazer caminhadas. Comecei a fazer caminhadas e logo, como eu sou assim, eu sou uma pessoa muito desinquieta. Talvez seja por causa que o pessoal fala que tem a ver com signo, não sei. Eu sou de Sagitário, aventureiro e desinquieto. Então eu comecei a fazer as caminhadas e em pouco tempo eu vi as pessoas correr, eu já comecei a correr, né? Então, assim, logo no início que eu comecei a fazer as corridas, eu conheci um grupo de corrida aqui em Cascavel. Oi, Jorge. E aí, eles me chamaram, né, para o grupo, Já era e eu cedo era... nas canelas? Já era cedo nas canelas? Não, o A Correr. O Sebo nas Canelas, você esteve nele, né? Você Logo eu falou criei o no Sebo nas WhatsApp. Canelas. Mas é o A Correr. E aí tinha uma ultramaratonista na época, a Maria Cida, e ela me chamou para fazer a primeira corrida, né? Minha primeira corrida. Ela falou: vamos, você vai conseguir e tal. Mas eu fazia 7 quilômetros.
Eu já comecei fazendo 7 quilômetros, assim, quando eu comecei a correr. Andava um pouco, corria, e aí ela me ajudou a fazer inscrição na época, eu lembro. Só que a prova que eu fui fazer era uma meia maratona. Mas eu nem sabia o que que era meia maratona. Eu queria ir com o ônibus, com a galera lá, para festejar e para, né? E eu fiz, eu consegui fazer os 21 quilômetros. Quando eu cheguei lá, que eu descobri que meia maratona era 21 quilômetros, né? Eu falei, bem, já que eu tô aqui, se eu vou andar um pouco, vou correr e vou ver o que dá, né? Eu consegui fazer em 2 horas e 13 minutos. E fiquei muito feliz. Quando eu cheguei na linha de chegada, eu travou minhas pernas que eu não conseguia caminhar, né? Eu E a fiquei semana? um. A semana, como é que foi? Hã? E o resto da semana, como é que foi? Não, eu não conseguia nem levantar da cama direito. Meu Deus do céu. Foi. Imagina, a vida toda sedentária, começar a fazer. Eu comecei tudo errado. O que eu vou falar aqui é uma. É um, hoje eu faço as coisas certinhas, mas eu pulei etapas, eu nunca fiz musculação. E logo, bem, no começo, já no início de 2013, eu já comecei a ter lesão, né? Então, 2014, praticamente, eu fiquei sem fazer corrida nenhuma. Eu consegui trincar o meu fêmur por estresse, overtraining. Depois que eu trinquei o fêmur, compensando a perna de um lado, do outro lado eu tive uma fibrose na musculatura, que foi mais dolorida do que o osso, né, do fêmur, e assim foi, né? Aí quando foi em 2015, eu comecei devagarzinho de novo, né, a fazer os meus treinos, Nesse momento e ainda você ainda bebia e fumava ainda, até 2015. não, não, 2013, quando eu decidi mudar a minha vida, eu comecei a correr e eu larguei a bebida. Foi assim, foi uma coisa muito difícil os primeiros 4 meses. Então, assim, foi setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram uns 4 meses ali de 2013 que foram terríveis. Eu tremia muito, por causa da falta, né, da bebida. E aí, como eu estava tomando medicação para depressão, era Rivotril na época, Centralina e remédio para dormir eu tinha que tomar também, e eu não podia tomar nada de álcool, né? Então já foi um caminho para me largar mesmo da bebida, né? Aí quando passou 6 meses, eu contava os dias, né? Que nem a gente fala, quem larga um vício no meu caso, foi bebida, mas eu já. Diariamente? Oi? Você bebia ocasionalmente, assim, tipo. Não, era alcoólatra mesmo, eu bebia diariamente e era destilado. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí, quando eu resolvi largar mesmo e se passou 6 meses, e eu estava, tipo assim, conhecendo outras pessoas no meio da corrida que eram diferentes dos amigos que eu tinha na época que eu bebia, né? Eu saía mais à noite, eu comecei a acordar mais cedo para ir treinar e era um grupo diferenciado. Então, assim, a mudança já veio através disso, né? Aí, depois das lesões, né, mesmo assim, eu conseguia fazer alguma coisa em treino, mas bem curtinho, assim, sabe? Não conseguia mais fazer os longões, porque longão, depois que eu fiz os 21 quilômetros, qualquer 30 quilômetros para mim era fácil de fazer. Isso que era bem no início, né? Aí eu resolvi fazer uma maratona, né? Mas eu não tinha, nunca tive treinador na época, não tinha planilha, nunca segui planilha. O meu treino era a minha cabeça. Minha cabeça, ou eu decidia, hoje eu vou fazer 20 quilômetros, hoje eu vou fazer 30, hoje eu vou fazer 40. Um dos treinos que eu fiz para fazer uma maratona foi de 46 quilômetros. E Mas eu ia assim, fazer uma. desse começo que você correu 21 quilômetros até você chegar a uma maratona,
Demorou quanto tempo? Demorou, foi em 2015, eu fiz em 2013, por causa da lesão. Por causa da lesão que eu tive em 2014, eu não consegui treinar para fazer a maratona. Em 2015, quando eu estava bem, eu decidi fazer a maratona, que foi a minha primeira maratona. Nesse meio período desses 2 anos, você já sentiu que você estava se livrando da depressão? Eu continuei tomando medicamento, Cipó, até 2016. Sim. Eu continuei tomando medicamento, porque eu tentei parar de tomar. Eu comecei a tomar em 2013, eu tentei parar de tomar em 2015. Eu achei que eu estava bem e não precisava mais de remédio, e parei por conta. Não fui mais na psiquiatra, não fui mais consultar. E o que, que aconteceu? Aí a crise de pânico que eu tinha antes virou crise de fúria, né? Então, assim, são sintomas diferentes da depressão mesmo, sabe? E eu tive que começar o tratamento do zero de novo. A médica falou que eu tinha perdido todo o tratamento, que eu tinha que recomeçar, né? Eu falei, então tá, então vamos voltar. A medicação aumentou a dose da medicação, né? E aí, em 2015, né, eu fiz a minha primeira maratona em Foz do Iguaçu, nas Cataratas. Eu fiz a maratona para 4:25, né? Mas, que nem eu te falei, nunca treinei tiro, treinava assim, ia correr aleatoriamente, não sabia, não tinha um plano de fazer tantos quilômetros por dia, corria na louca mesmo, né? Porque eu nunca tive, assim, dentro de mim, eu nunca tinha um objetivo de vencer alguma coisa. Eu não queria vencer, eu não queria um troféu. Eu não queria subir no pódio, eu queria continuar daquele jeito, livre da bebida e estava fazendo uma coisa que era saudável para mim, né? Aí, em 2015, aí logo depois que eu fiz a primeira maratona, eu já fiz, foi em setembro, eu fiz uma outra em novembro, aqui em Cascavel, que lembra que eu comentei com você, né? Eu acho que na época, não sei se você ficou sabendo da história da Que não maratona pagou aqui. pra ninguém a maratona lá, deu cano no povo, né? Sim, aí eu fiz essa em Cascavel, fiz em setembro, eu fiz em Foz, em novembro eu fiz em Cascavel, e aí eu fui para a Maratona do Vinho em fevereiro, isso em sequências, né? Aí a maratona daqui foi muito ruim, não tinha hidratação, aí eu fiz em 5h30, aí fui fazer em Bento Gonçalves, que o terreno lá era totalmente diferente, só morro, né? A altimetria da prova lá é quase 1.300 de ganho, né? Mas fui, né? Fiz essa prova nas 5h30 também. E aí aí em 2016, tinha uma prova de 24 horas em Toledo, Foi a aqui perto de... primeira ultramaratona que você entrou, então? Sim, aí eu fiz, antes de fazer a minha primeira ultra, eu tinha feito já 3 maratonas. 3 maratonas eu já tinha feito. Aí eu fui fazer minha primeira ultra, mas a ultra era para mim fazer, era 24 horas. Era para mim fazer só 12 horas. Eu ia revezar com um amigo e nós ia fazer em dupla, né? Só Mas que aconteceu... momento, você treinava especificamente para ultra ou você chegou lá foi um desafio? Não treinava nada. Você chegou lá, não, vou correr 24 horas do nada, assim. Não treinava nada, Cipó, não treinava nada. Eu fui para lá para brincar, né? Fui para lá para fazer as 12 horas. E aí, esse meu amigo teve que viajar e não pôde mais ir para a prova. E eu falei, vou fazer as 24 horas, né? E aí, eu fiz 100 quilômetros, 110 quilômetros. Eu fiz nessa prova. Caminhei, a maioria da prova caminhei, corri um pouco e caminhei, né? Porque é desgastante demais, né? Também foi, mesmo eu fazendo maratonas antes, foi uma prova que eu fiquei, que eu não conseguia subir escadas e caminhar no outro dia, né? Aí,
Aí tá, daí eu fiz essa prova aí, e aí comecei a treinar. Aí quando eu fiz essa prova, daí sim, aí eu comecei a pensar, eu falei, não, eu tenho que começar a fazer uns treinos certinhos para mim chegar numa prova dessas, eu não sofrer tanto, né? Não caminhar menos, enfim. Aí eu comecei a treinar, já via o Jorge, que está aí na live, foi uma das pessoas no meu início. Jorge, Hã? grande ultramaratonista do Brasil, né? Jorge, lá do Rio de Janeiro. Eu, Aproveitando, né, vou eu, mandar a aqui gente, uma boa noite pro pessoal que está aqui com a gente. É o Nilson Souza, cabeleireiro, que esteve lá no nosso Atletas do Brasil, tá o Moraes aqui com a gente, o Emerson, o Antônio, o Tiago tá com a gente também, o José Santos, a minha amiga Corrida é Correria, é a Joelma, é? Desculpa se eu errei o nome. Tá aqui também o José Carlos, outro Tiago por aqui, tá o meu amigo Rico, né? O Massaru, meu amigão aí, o esposo da Anne, um abração aí pro casal. O Manuel, o Josinaldo tá com a gente também. A Nanda tá com a gente aqui. A Alê, o Thiago mandou comentário aqui. O Josinaldo, o Jorge. Tem bastante gente aqui na live com a a gente. Tem a Nanda Pereira aqui. Nega Keniana, que ela é bicampeã da Cassino, o Cupira também é um Ah, Cupira, atleta um abração para ultramaratonista. Cupira. Cupira tem uma história bem bonita. Cupira é lá em Pernambuco, né? É o É, estado onde eu nasci. E e é o Cristiano. uma das primeiras provas que eu ganhei pódio foi uma corrida lá em Cupira. Largava em Lagoa dos Gatos e vinha até Cupira, 11 quilômetros. E eu lembro, na época, eu era um molequinho com 19 anos e eu surpreendi a todos, né? Subi no pódio em terceiro naquela prova. Então, Cupira marca muito na minha história de carreira. Outra vez eu voltei lá, já depois que eu estava aqui em São Paulo para correr uma outra corrida. Um abraço para Cupira, Panelas, né? Pessoal da Maratona de Cruz aí, de Panelas aí que eu já participei. O pessoal de Caruaru. Obrigada, nega. Então, O meu Vanusa, voltando. cabelo, o Ah, meu cabelo voltou encaracolado depois que eu fiz o tratamento de câncer e fiquei careca, ele voltou. Nega tá falando que gostou. Então, daí esse pó. Aí eu comecei a treinar melhor, né? O Jorge me dava muitas dicas. Jorge foi uma pessoa assim, eu brinco com ele nos grupos, nas lives, eu chamo ele de xarope, enfim, mas é uma pessoa assim que mais me ajudou no começo e acreditava em mim, né? Tanto é que eu vi o perfil do Jorge no Facebook, o Jorge nunca me viu na vida, eu não conheço ele. E eu mandei uma mensagem para ele e até eu acho que eu lembro que eu liguei para ele, ele nem sabia com o que ele estava falando. E a gente começou com uma amizade, ele dando dicas para mim, e as coisas começaram, tipo assim, começaram a fluir melhor, né? Eu comecei a fazer treinos mais longos, né? E eu sentia que eu terminava o treino, eu terminava bem, né? Então, essa era a ideia. A ideia era poder fazer longas distâncias sem o corpo sofrer tanto. e nesse E período aí, aí, no meio desse período todo, sua vida se transformou. Você já passou a não sair à noite, a não beber e mudou as amizades. Então, isso aí que mudou a tua vida, o ciclo de amizade. sim, Porque a amizade com o corredor é uma coisa bem saudável, né? O máximo que vai te chamar para tomar é água e Gatorade, né? é verdade. Isso foi muito bom. São amigos verdadeiros que a gente encontra, amigos que sabe da dificuldade da gente, apoia a gente, torce pela gente, né? E aí, isso aí, daí depois dessa prova de Toledo, eu fiz ela mais umas, foi 2016, 17 e 18 eu fiz, daí eu fiz solo, as 24 horas, né? E ano passado eu fiz ela também. Só que ano passado é uma história, eu acho que foi uma das provas que mais me marcou, foi a do ano passado, as 24 horas do ano passado. Voltando para 2016, então, daí 2017 comecei a entrar em desafios. Eu lembro até que você participou dos Monstros e Feras que a gente fez, né? Teve 3 ou 4 edições.
E aí a gente corria muito, a gente corria demais, a gente extrapolava, né? Em média Eu de quantos quilômetros lembro. por dia, Vanusa? Fala aí. Oi? Era em média de quantos quilômetros por dia? Eu lembro que o desafio era 1.000 quilômetros no mês, né? Era uma coisa assim, né? Ah, foi, é que nós era em equipes, né? Feras e monstros, a gente fazia. Tinha dias que tinha que ser 10 quilômetros, não podia passar, daí tinha o final de semana que era os longões, que daí era. Teve um final de semana que eu fiz 82 quilômetros. Mas esse de 2017 eu não corri tanto ainda, porque o mês que eu corri mais deu 840 quilômetros. E aí eu fui percebendo que o meu corpo, quanto mais eu dava pau nele, mais ele aguentava, mais forte eu ficava, mais eu tinha Você não se sentia resistência para cansada? Quando você levantar. chegava em casa para dormir assim, você não se sentia cansada? Não, dormia bem, né? E menos dor eu sentia, e chegou um ponto que eu corria todo dia e meu corpo não sentia mais. É tipo, entra no modo automático lá e você quer fazer aqueles quilômetros e você quer correr aquilo, né? E foi. Daí em 2017 eu entrei em outros desafios além do Monstros e Feras, que eu acho que teve um que você entrou que era da Band News, da Vicky. Não sei, Lembra? eu participei de um ou dois. Eu era daquele. Eu estava naqueles grupos lá, né? Do sebo nas canelas lá que vocês fizeram lá. Era de Belo Na verdade, muita Horizonte. gente de Cascavel, mas tudo virtualmente, né? Que através de tempo você me jogou nos grupos e tal. Aí eu O fiquei Cipó conhecendo a não galera. era dos, o Cipó não era dos feras, o Cipó era dos monstros. Só que é o seguinte, a única pessoa que eu conheço pessoalmente dos grupos, que eu conheci pessoalmente, foi o Mike na Maratona do Rio de Janeiro. Eu conheci ele lá pessoalmente. Mas Uhum. de resto, ninguém eu nunca vi O assim Jorge pessoalmente. você não conhece? Não, só o Mike. Não conhece o Jorge? O Jorge também não. Não lembro, acho que não. Então. Você, Jorge, já viu você pessoalmente? E daí, tá, daí a gente deu uma confusão lá no final, depois a gente falou, não, não vamos mais fazer desafio, acho que foi feito 3 ou 4 desafios, e daí, aí em 2018, isso foi em 2017 2017 eu fiz a minha primeira 12 horas, aqui em Cascavel, daí, que eu perguntei para o Jorge, eu falei, Jorge, será que eu consigo fazer 100 quilômetros em 12 horas? Porque eu tinha feito pouca distância em 24 horas, né? Daí ele falou, não, você consegue, Vanusa, sai, me deu umas dicas lá e tal, e consegui fazer 102 quilômetros na minha primeira 12 horas, 102 quilômetros, peguei pódio, daí eu comecei a pegar pódio nas provas, né, de longa distância, porque prova pequena eu não tenho velocidade, tipo, eu já é mais difícil para mim, por causa que na minha faixa de idade tem melhores corredoras aqui, pelo menos na região, né, que faz um tempo de 20 minutos a menos que eu, não tem, né? Daí eu fiz essas 12 horas em final de 2017, que é a 12 horas do Rodrigo Cirilo aqui. Aí, começo do ano de 2018, então, eu tiro férias, eu ia para a Maratona do Vinho, eu fiz, eu acho que 4 edições da Maratona do Vinho, e 2018, 2017, não, eu estou voltando, peraí. Foi em Mas assim, 2019 que eu tive o câncer, nós estamos em 2020. isso. 2017, eu fiz as primeiras 12 horas. 2018, eu entrei num desafio que era ultra quilômetros. É a Cláudia, do Rio de Janeiro, que montou, e o desafio era 45 dias, tinha a classificatória de quem ficava, e só ficava os primeiros 30 que fizesse mais distância, né? Então, eu entrei nesse desafio aí, e já no primeiro mês que eu corri, eu já fiquei em primeiro lugar, né? Eu lembro que eu fiz
Em setembro eu fiz 960 quilômetros, em outubro eu fiz 1.144 quilômetros, e em novembro eu fiz 1.290, foi o mês que eu mais corri, 1.290, então eu trabalhava, né? Você chegava a correr quantos quilômetros por dia, quantas horas por dia, assim, você tem uma noção? Dava em torno de 6 horas por dia, tipo, eu trabalhava das 8 até as 5. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, fazia uns 17 quilômetros. No meu horário de almoço, das 11h30 até a 1h15, eu ia para o lago, fazia mais 10, 11 quilômetros, mas fazia assim, sabe? Fazia bem, num ritmo bem acelerado para poder dar conta, para voltar para trabalhar, para depois, às 5 horas eu saía, daí fazia mais uns 23, 25, eu fechava 50 quilômetros, 40 quilômetros diários. Eu Mas fiquei vem cá, fazendo o que era que você fazia para repor a energia, para ter energia, para tudo isso aí? arroz e feijão. Sério? Mas comia Nunca muito? suplementei, nunca suplementei. E aí, assim, eu perdi 11 quilos em 45 dias, menos de 60 dias eu perdi 11 quilos. E eu mantive esses treinos aí até terminar o desafio. Foram 90 dias em que eu rodei 3.290 quilômetros em 90 dias, trabalhando de segunda a sábado e correndo essa distância que, enfim, foi uma... Eu achei que eu não ia conseguir. Nos primeiros 10 dias eu falei, não, meu corpo não vai aguentar, né? Aí eu só sentia que eu ia emagrecendo porque eu gastava muita caloria, dava 4.000 calorias por dia, e eu me alimentava de arroz, feijão, salada, no refeitório da empresa, o que tinha para comer, não tomava suplementação nenhuma, né? Então, aí, eu falo assim... Aí você fazia só com água? Não, a água eu usava, nos finais dos treinos eu usava isotônico, né? Isotônico em pó ou isotônico mesmo, né? Comprava e usava. Mas assim, alimentava quase nada também durante, acho que foi por isso que eu perdi bastante peso. Só que eu falo assim, Cipó, e venci, daí eu venci esse desafio aí, venci um outro que eu tinha entrado na Vic também, eles mandaram um relógio da Polar para mim, ali... Você falou para mim, ficou super feliz, né, que tinha vencido lá o desafio do Polar. Sim, aham. Aí tinha um outro desafio também, junto, que era no Strava, que era tipo assim, era feminino e masculino tudo junto, e eu consegui ganhar de um argentino e de um japonês. Em 20 dias eu tinha feito 860 quilômetros, que o desafio foi só 20 dias. Então, aí me mandaram, a Pets, era da Pets, que estava organizando, né, Pets Night Room, alguma coisa assim, me mandaram um monte de prêmios pelo correio e tal, eu ganhei bastante coisa, assim, né. Aí, nesse período que eu emagreci, no começo de 2018, eu senti um carocinho na minha mama, e eu fiz mamografia, e chegou o câncer. Esse aí é o momento que chegou o câncer, que você percebeu que... Sim, em 2019. Só que no começo de 2018, eu sentia um carocinho, mas como eu tinha 11 quilos a mais, tinha que tentar achar, e eu não conseguia achar às vezes. Aí fui fazer a mamografia não achou nada, tá tudo bem, ok, tá tudo bem. Quando eu comecei a perder o peso, por causa das calorias que eu perdia demais e a atividade, a mulher principalmente perde a mama e a bunda, né? É onde mais você perde, né? E aí, na mama, eu comecei a visualizar olhando o caroço. E aquilo começou a me chamar a atenção, né? Mas eu fiz todo o desafio ali
E eu falei, não, mas esse caroço era o mesmo caroço que eu tinha, o mesmo tamanho que eu tinha no começo de janeiro, né? Era em setembro. Eu falei, em janeiro eu fiz exame, não Uma deu pergunta nada. importante aqui. A Thalia está perguntando que idade você tinha na época, Quando? quando começou o câncer. Foi o ano passado, 49. Hum. Ela perguntou em 2017. Ai, Bem, 2017. eu tenho 50 agora, então era 47 anos. 47. 2017, 47. E aí, Cipó, daí eu comecei a visualizar aquele carocinho ali e eu comecei a ficar meio, né, cabreiro. Eu falei, não, não tá normal isso daí. Só que não doía, câncer não dói, câncer não, pelo menos o que eu tive. Não dá sintoma nenhum, tipo, fica fraca, fica sem energia. Eu continuava correndo do mesmo jeito. Nesse desafio aí que eu estava fazendo, onde eu perdi peso, eu fiz uma prova de 12 horas aqui em Cascavel, que eu conseguia fazer 109,85, 110 quilômetros em 12 horas, que foi uma baita de uma marca para mim, sabe? Eu praticamente fiz as 12 horas correndo o tempo todo. Então, assim, terminei a prova inteira, poderia continuar mais 12 horas correndo naquele ritmo. Então, isso que eu estava vindo de treinos desgastantes de 50, 40, 50, 40 todo dia. Então, que nem eu falo, eu não tive uma lesão, eu acho que foi por milagre, né? Porque eu não fazia academia, não fazia fortalecimento, não fazia nada. E o que as pessoas falavam para você, vendo você correr desse tanto? E para uma pessoa que nunca correu, ou até para um atleta normal, para mim é um exagero. Para mim, que sou um atleta normal, que no máximo treinando com uma maratona no pico, eu cheguei a 37 quilômetros por dia. Uhum. As pessoas falavam o quê para você, vendo você fazendo todo esse exagero? Que para um amador. Ah, uns achavam loucura, que eu era maluca da cabeça, né? Outros achavam diferente, achavam que, né, uma coisa quase que impossível e tipo assim, eu correr tanto e não sentir nada, não sentir dor, não sentir, tipo assim, praticamente eu fazer 50 quilômetros ou 40 quilômetros era a mesma coisa que fazer 10 ou 5, não tinha diferença mais para mim, Porque entendeu? isso aí é exceção. São poucas pessoas que conseguem, né? Porque tem pessoas que correm 5, 6 quilômetros no dia e tá acabado. O seu exemplo era o contrário, corria 30 e ainda era pouco, né? Sim, então, não, 30 eu não, 30 era, eu, eu, eu não gostava de fazer menos de 30, eu sempre queria fazer mais de 40, né? E daí fiz essa prova em novembro aqui em Cascavel, fui super bem, fiquei muito feliz. E aí me inscrevi para a prova de Bento Gonçalves, fui fazer minha mamografia e já alertei a menina lá que estava fazendo, eu falei, olha, esse caroço aqui eu já tinha no começo do ano passado. Eu falei, mas vocês, enfim, o médico examinou e falou que não era nada, mas você tá enxergando o caroço aqui, né, e tal, tem esse caroço aqui, daí tirou, fui lá para Bento Gonçalves, fiz uma maratona espetacular, poderia ter pego geral, eu estava com as 5 meninas que pegaram geral, eu fiz a maratona para 4 horas e 25, uma maratona que eu tinha um tempo de 5 horas e meia. Lá nos morros. Eu fiz a de Foz, no mesmo ano de 2018, a de Foz eu consegui fazer a 4 e 5. Também peguei pódio na categoria, ganhei dinheiro, primeira vez que eu ganhei dinheiro em corrida. Maratona de Foz paga bem. Lembra que eu tinha te chamado para vir fazer essa prova? Sim, sim. Nossa, primeira vez que eu ganhei dinheiro em corrida, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, tô ganhando dinheiro em corrida, né? E aí eu fui fazer a maratona do vinho, fiz a maratona do vinho, eu voltei, fui lá para as férias da mãe, me ligaram lá do SEONC, que era para mim entrar em contato com o hospital que tinha
dado alteração na minha mamografia. Isso aí foi, eu estava lá, mãe, eu peguei, não, eu vou voltar e vou ver o que que é isso, né? Dito e feito, eu já estava com aquilo na cabeça, isso aí não é coisa boa, não. Aí fiz a biópsia, e aí câncer, carcinoma invasivo, era na mama direita, né? Aí, sabe, a primeira sensação, assim, que você tem é que você não vai sobreviver. A primeira ideia que você recebe uma notícia de câncer é que você vai morrer, né? Isso aí eu acho que acontece com todo mundo que, que recebe essa notícia ou passa pelo tratamento, né? Aí, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito religiosa, né? Então, desde quando eu fazia meus treinos longos que eu fazia, eu sempre fiz os treinos rezando, agradecendo a Deus. Eu agradecia por ter a medicação, esqueci de falar, a medicação da depressão, eu consegui largar ela em 2017, começo do mês de 2017. Eu passei por todo o tratamento de câncer, eu passei por muitos perrengues o ano passado, graças a Deus, eu não, eu já consegui controlar isso. Então, assim, eu cheguei a um ponto, assim, que eu acho que quem toma medicamento para depressão e toma por muitos e muitos e muitos anos, eu acho que é possível a pessoa parar de tomar a medicação. Só que é um acompanhamento que tem que fazer com o médico e ter uma válvula de escape para poder focar a cabeça em outra coisa. Enfim, E a porque sua válvula esses de medicamentos, escape eles é correr salvam o vários dependente. quilômetros. No seu caso, a Oi? sua válvula de escape, no seu caso, a sua válvula de escape era botar o tênis no pé e sair correndo. Sim. E tipo assim, uma coisa que nunca me atrapalhou e que me fazia bem era ter resultados em provas. Eu nunca, eu nunca almejei ganhar, chegar em primeiro. Então eu ia correr porque eu gostava, porque eu amava, eu amo correr na realidade. Eu Vanusa, adoro correr. mas o que você pensava quando você estava correndo, quando você estava ali naquela adrenalina toda? Sempre você corria, fazia isso aí sozinha, né? Sozinha, ali no Sozinha. meio do nada. O que você pensava? Eu pensava assim, daí eu comecei a colocar a minha cabeça em distâncias, né? Então, eu saía para correr 40 quilômetros, se desse 25, 26, e me desse vontade de parar, eu não ia parar. Eu nunca fiz um treino que eu falo para você, eu não concluí o que eu pensei. Porque, é lógico, como eu não treinava performance, né? Você termina que você pensa e do jeito que dá, né? Hoje eu analiso diferente, que aí eu passei então, que agora eu tenho treinador, desde janeiro eu tenho treinador, e hoje eu sei que se o treino não for produtivo, é melhor você ficar descansando, pegar aquele dia ali, colocar a cabeça no lugar e deixar para amanhã, porque não vai fluir, não vai fluir, não tem essa coisa assim, eu não tô legal, eu vou, mas lá vai melhorar ou coisa assim. Se você sentir nos primeiros quilômetros que você tá correndo, que a coisa não vai, não vai mesmo, né? Isso. E aí eu comecei a fazer, então comecei a fazer o tratamento, foi cirurgia, fiz a cirurgia, né, da Tava retirada do... treinado. No momento do tratamento, você parou de treinar ou você continuou correndo? Não. Eu fiz a minha cirurgia dia 18, tem 20 minutos ainda, né, Cipó? Que Sim. agora eu cheguei no câncer, né? Eu fiz a minha cirurgia, eu tive diagnóstico já dia 8 de março do ano passado. Aí o médico já marcou a cirurgia da retirada do tumor dia 18. Eu tive uma complicação na cirurgia, que eu tive hemorragia interna, eu perdi muito sangue, e
Eu entreguei a minha vida a Deus naquele momento, porque eu achava que eu ia morrer pela complicação, sabe? Eu tive um vaso dilatado dentro de mim, eu já estava toda costurada, e foi visto depois, né? Eu acho que com 8 horas começou a aumentar o meu lado com sangue preto, e aquilo cada vez crescendo, inchando mais. Tinha hora que eu colocava a mão aqui, eu sentia, né? E era sangue. E aí eu tive que voltar para a cirurgia novamente, abrir de novo, tirar todo aquele sangue, foi colocado prótese, tirar as próteses, fazer tudo de novo, né? Então, no segundo dia, no dia 19 de março, eu fiz o dia 18, dia 19 de março, que eu voltei de cedo para a cirurgia, eu falei, eu pedi a Deus, se for a minha hora, né, que seja, né, eu não vou reclamar de nada, né. E quando eu acordei, que depois de 8 horas eu estava na sala e eu estava enxergando, eu chego a me emocionar, eu estava enxergando as pessoas ali que também estavam esperando pela cirurgia, e eu falei, Deus é maravilhoso, Ele quer que eu viva, eu vou viver. E se eu vou viver, eu vou fazer o tratamento até o fim, né? E aí, depois que veio a cirurgia, o médico tinha comentado comigo que talvez eu não precisasse passar pelas quimioterapia. Aí vem a peça retirada e ele optou em fazer. Então ele falou, Vanusa, eu tava com o cabelo na cintura, assim, bem tratado, bem cuidado. Ele falou, Vanusa, a primeira coisa, você vai perder o cabelo com 10 dias, né? Aí, fiz a químio dia 25, minha primeira químio dia 25 de abril, e dia 27 de abril tinha as 24 horas de Toledo, que foi uma prova que eu falo que ela foi inesquecível para mim, porque eu fui fazer essa prova, já fazia 39 dias que eu tinha feito a cirurgia, o médico me liberou, mas me liberou sem eu poder correr, eu não podia correr pela cirurgia muito recente. E eu tinha feito a químio na quinta e a prova foi no sábado, a minha primeira químio. Eu fui para a prova sem saber o que ia acontecer comigo, com o meu corpo. Eu falei, não, mas eu vou fazer o que eu posso. E me cuidar também, porque choveu, cuidar com o sol, por causa da imunidade, né? Foi a primeira químio. Eu consegui fazer 64 quilômetros nessa prova. Nesse meio período entre a cirurgia e a químio, você não tinha corrido nada? Não podia correr. Eu andava com 15 dias. Com 15 dias que eu tirei os pontos e ainda estava com o dreno, porque eu foi colocado 2 drenos. Eu fiquei 20 dias com os drenos. Eu já fazia caminhada de 2 quilômetros com os drenos. Depois que eu tirei os drenos, daí eu comecei a fazer caminhadas porque eu não podia com o impacto, com o movimento da corrida por causa da cirurgia. A cirurgia demorou, para mim poder correr, eu corri com 70 dias, eu já comecei a correr. Aí eu pensei assim, eu falei, conversei, o meu médico, ele era maratonista, e ele sofreu um acidente, então ele é apaixonado pela atividade física, né? E aí eu conversei com ele, eu falei, olha, doutor, eu não quero parar, eu não quero, eu quero continuar, eu não quero ficar, eu ia fazer 10 meses de tratamento, e eu não queria parar, a minha cabeça, eu falei, não, a minha cabeça precisa, o meu corpo precisa que eu saia caminhar, que eu saia correr. Ele falou assim, ó, se cuida, faz um pouquinho por vez, aí eu comecei a fazer meus treinos, né? Quando eu comecei a correr, aí eu fazia os treinos, eu saía da quimioterapia, que eu fazia em torno de 5 horas de quimioterapia, cada vez que tinha aplicação de 21 dias. Eu tirava a punção, já ia preparada do
do hospital, com tênis, com boné, protetor solar, porque não podia pegar sol. No momento você já tinha perdido o cabelo. Com 10 dias eu já estava careca, só que eu não tive vergonha de andar careca. Eu até me ganhei perucas, ganhei lenços, mas eu pensava assim, se eu for colocar uma peruca, não sou eu tô careca. Por que eu vou pôr uma peruca? E se alguém quiser olhar, eu estou fazendo tratamento de câncer, sim. Eu estou fazendo, eu não tenho que esconder isso, né? Porque tem mulheres que ficam arrasadas quando perdem o cabelo. A autoestima delas cai lá embaixo. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito forte, viu? Para enfrentar. E eu comecei a sair de careca para um lado, para o outro, e daí todo mundo já sabia, todo mundo já via, né? Então, eu saía lá da quimioterapia, 5 horas de quimioterapia, pegava meu tênis, meu boné e, ó, fazia 13 quilômetros, 15, 21 quilômetros. E eu pensava assim, quanto mais eu suar, mais essa droga vai sair do meu corpo, menos efeito colateral vou ter, porque se você, o que é normal? Normal, você faz a quimioterapia, vai para casa, fica em repouso, deita, não se mexe. É ânsia de vômito. Não tem, tipo assim, só quem passou por um tratamento de quimioterapia sabe o que é. É muito difícil, viu? E então eu fazia os treinos, eu suava, aquele período que eu estava fazendo treino, 2 horas, 1 hora e meia, eu conseguia chegar em casa, parece que ficava com um período menor de sintomas do medicamento, né? E aí eu fiz as quimioterapia até o ciclo que tinha que terminar e comecei a fazer as rádios. Daí nas rádios eu tinha uma prova para mim ir no Rio de Janeiro, a Rio Ultra, e o médico da quimioterapia tinha me liberado para fazer. Eu já estava com tudo certo, tal, né? Ah, você lembra, Cipó? Sim. Você lembra, né, que eu ia naquela prova lá, quando aconteceu Gente, cuidado quem tem o WhatsApp aí, que o pessoal, essa semana mesmo, clonaram de um amigo meu. E o cara me mandou mensagem, foi segunda? Segunda-feira, ontem? Não, hoje é quarta. Segunda. Segunda veio uma mensagem para mim, eu tô precisando fazer uma transferência, aquele papinho e tal, né? Eu falei, tá, vou ligar pro fulano, que eu sei que isso aí é golpe, já vou ligar para ele. Liguei para ele, dito e feito, Vanusa, já postei no Face, já postei no Instagram, realmente clonaram. Então, assim, aí o médico da radioterapia não liberou. Ele falou, não, você não vai. Você não vai porque você não pode pegar sol, e era mês de setembro, outubro, era muito quente, né? Você não pode pegar sol. Aí no fim cortou meus embalos, né? E não deixava também, mas eu ia fazer a minha quimioterapia, a radioterapia 1 hora da tarde, ia correndo. Assim, tipo, o que eu vou falar? Minha imunidade nunca tive, os meus exames de sangue com atividade física que eu fazia, nunca baixou leucócitos, plaquetas, nunca. Tava sempre normal como uma pessoa normal. O doutor falou, isso aí é devido à tua atividade física, é ela que renova as tuas células, a tua medula produz, conforme a medicação, né, que a gente recebe, vai matando as células boas, vai eliminando, você vai tendo baixa. Eu fazia atividade física, a medula produzia acelerado, voltava ao normal. Ô, Vanusa, uma pergunta interessante aqui. Você acha, se você não tivesse feito todo esse desafio lá para superar a depressão, começar a correr sem destino, você acha que poderia ter sido pior esse quadro do câncer? Não porque não era tipo assim, a minha corrida não era por causa do câncer ali, né? Como Não, eu mas acostumei a...
Você acha, tipo assim, porque você já estava ativa há 3 anos já, 2, 3 anos. Né? Uhum. Você acha se você tivesse pegado o câncer no momento que você não fosse atleta, você acha que teria sido mais difícil de Ah, superar? eu não estava mais viva, Cipó. Eu não estava mais viva. Tenho certeza. Eu falo assim, eu todo dia quando eu acordo, me ajoelho e eu entrego a minha vida a Deus. Todo dia. Eu não sei, o câncer que eu tive, eu estou fazendo uma medicação que eu vou tomar por 10 anos. Mas, como todo câncer, esse também pode voltar. Eu tive a cirurgia, tive o tratamento, foi 100% eficaz. Eu fiz exames no começo do ano. Graças a Deus eu estou curada. E eu trabalho a minha cabeça nesse sentido. Mas eu entrego a minha vida a Deus todos os dias e eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo. Eu acho que quando ela chega, quando é para acontecer, quando você, para cada um vai ser um dia certo. Não vai ter atalhos, não vai ter algo que impeça isso. Só Deus na vida da gente que Ele sabe. Então, assim, como eu entrego a minha vida a Deus todos os dias, eu acho que eu faço o que eu gosto, que me faz feliz, né? Agora, passando já essa fase, comecei esse ano com meu cabelo cresceu, eu estava careca até mês de janeiro ainda. Aí já começou a crescer, cresceu rápido demais. Peguei um treinador, Juliano Moura, vou fazer uma propaganda dele aqui, maravilhoso. E ele começou a me colocar na linha. Ele falou: Não, Vanusa, então eu estou inscrita para uma prova E de hoje você faz setembro. quimio ainda ou não? Oi? Você faz os procedimentos de quimioterapia ainda ou já passou essa fase? Não, eu só tomo só faço tratamento com o bloqueador hormonal que eu tenho que tomar por 10 dias. 10 dias, 10 anos eu tenho que tomar, mas eu faço cada 3 meses. Amanhã, inclusive, eu vou no médico consultar. Eu faço o acompanhamento de 3 em 3 meses, com exame de sangue, todos os exames o médico pede, né? Então, assim, agora, esse ano, se tiver a 1.000 quilômetros do Brasil, eu estou inscrita e eu pretendo fazer essa prova, né? Então, eu estou treinando para essa prova e comecei a treinar certinho, estou treinando certinho, fazendo fortalecimento, entrei em academia, estou até em 2 boxes, né? Fazendo fortalecimento, fazendo treinos certinhos, comecei a treinar tiro, que eu nunca treinei, tiro em rampa, enfim, um treino totalmente diferente, que eu acho que agora eu estou no caminho certo, né? Fazendo o trabalho certo, na hora certa, tudo dá certo. Então, pessoal, eu achei bem interessante de estar trazendo essa história que é de inspiração da Vanusa. A Vanusa, ela é de Cascavel, no Paraná. Eu conheço ela já há alguns anos, já virtualmente, né? Sim, pessoalmente não, né, Cipó? Mas Pessoalmente a não. gente vai se conhecer, viu? Vai se conhecer. A gente às vezes para, né? Por tanto, achando dificuldade em tantas das coisas, né? E ao ouvir essa história da Vanusa, que eu já conheço já há algum tempo, na verdade ela tem muito mais história ainda, porque a gente tem pouco tempo, tem que resumir um pouco, mas é uma Uhum. batalhadora, né, que sempre venceu grandes obstáculos. E eu quis trazer essa mensagem aqui para vocês, para que a gente não pare nos momentos difíceis, né? E sempre esteja lutando, né? Porque correr 900 quilômetros por mês, imagina, né? Superar um problema com alcoolismo, todo mundo sabe que isso aí é uma coisa difícil, depressão, o cigarro, e superar o mais pior de tudo, que é um câncer, né? Que é a beira da morte, né? Muitas pessoas falam: "Ah, cheguei à beira da morte." E tá aí hoje feliz, grata por tudo que aconteceu. Então, por isso que eu trouxe a Vanusa aqui, né? Ela fala: mas eu não sou atleta de elite. Mas a história inspiradora dela é de elite, né? Porque ela teve vontade de vencer, ela teve vontade de viver, né? Isso é o que a gente deve ter sempre, né? Nunca reclamar da vida, né? Porque Deus tem um propósito para a vida da gente. Ô, Deus Cipó, deixa eu só falar uma coisa. Só falar uma coisa.
Nesse período que eu estive fazendo tratamento de câncer, eu sou grata a Deus imensamente por Ele ter me colocado na vida de outras pessoas que estavam fazendo tratamento de câncer e que não tinham uma cabeça tão forte que nem a minha, né? Então eu consegui ajudar muitas, mas muitas pessoas que estavam achando que iam morrer, que não tinham força para levantar, e eles começaram, principalmente mulheres, né? E elas começaram a ver meus treinos, e eu falava, gente, vai ali na esquina, faz uma volta, leva alguém da família, se você tem medo de acontecer alguma coisa. E dali a pouco elas começavam, elas faziam 2, 3, 5 quilômetros andando, postavam super felizes, a autoestima delas começou a melhorar de uma maneira, e elas se sentiam, não, eu posso também, a Vanusa, ela está no mesmo caminho que a gente, no tratamento, na quimio, ela pode, ela está falando que dá, e elas iam lá e via que dava para fazer aquilo. Então foi muito bom. Porque, exemplo, Hoje elas estão curadas também. Hoje estão curadas também. Se você for tirar pelo negativo, eu vou fazer a químio, mas eu vou descansar, vou ficar na cama ali. Então, você vai ficar naquele momento ali pensando coisas ruins, tal. Então, isso aí não é bom. Se você está ali fazendo uma caminhada, que seja, né? Tomando aquele ar, aquele vento, vendo paisagens, com certeza isso aí vai ser uma coisa de positiva para a vida, né, Vanusa? Com certeza. Nossa, eu tipo assim, eu falo assim, tudo que eu passei até hoje, eu não reclamo, nunca reclamei, eu sempre agradeço a Deus, só isso. Não reclamei, não reclamo do câncer, agradeço por ter tido câncer, porque foi um obstáculo que eu vi que eu consegui vencer. Então, assim, não reclamo, só agradeço, só gratidão mesmo. E voltando aos treinos, você hoje está com volume mais ou menos de quanto semanal, assim, hoje? Já voltou ao normal ou ainda está não, olha, eu acho que eu estou rodando em torno dos 300 quilômetros, não mais que isso, mas agora vai começar, viu, hoje conversando com o treinador, a gente vai começar a aumentar esses treinos, intercalados aí com o fortalecimento, vai começar a aumentar, porque se realmente tiver a prova, né, ainda tenho mais aí uns 3, quase 4 meses para me preparar, e então vamos trabalhar em cima disso. Bacana. Já tá quase no finzinho, a gente tem 3 minutinhos, vou mandar um abraço aqui para a galera. A Mina tá aí com a gente, lá da minha terra, cidade natal de Buíque. Cristiano, quero mandar um abraço pro Cristiano de Cupira, né? Se você conhece, o ultramaratonista lá, essa prova que eu corri no início da minha carreira, o Cristiano que organizava essa corrida. O Jorge tá com a gente aí, um abração, obrigado aí pela audiência. Beijo aí, ó, eu vi o Sbin, a Nega, o Sbin, o Jorge, o Luciano do Prado, nós temos gente, a Laerte, a Anne, é que assim, vai passando muito rápido aqui, um beijo. Viu, Laerte aí também, um beijo no coração de todo mundo, o Urbano também vi. Cadê meu abraço? Um abraço, Jorge, para você, tá? Falei bastante de você. Arilson, tá? E a galera aí, tá tudo legal com a galera lá do Sebo das Canelas? Todo mundo tá correndo ainda? Tá, sim, o grupo no Facebook ali, você é administrador, né? Tá com mais de 6 mil pessoas. No Facebook faz tempo já. Na verdade, eu perdi o contato com aquela galera. A única pessoa que eu ainda tenho contato é com você, só. Mas eu perdi o contato, saí do grupo. Acho que não existe mais, só no Facebook, né? De vez em quando eu marco lá, quando eu tenho uns vídeos. Não, tem no WhatsApp. Tem no WhatsApp. Bacana. Eu tenho o grupo desde 2015 no WhatsApp. Então, gente, tá chegando o final da live. Eu espero que todos vocês tenham gostado, né? Dessa super história aí de muita determinação, de muita superação. Muito obrigado aí por ter ficado até o final aí. E dar suas considerações finais, Vanusa. Não, só agradecer o pessoal que está assistindo aí e falar assim, ó, não se deixa abater por problemas na vida, tá? Porque às vezes a gente tem, achando que o problema pode ser a coisa maior, mas ele não é tão grande assim. Tudo na vida existe uma saída, existe uma solução. Basta ter calma, confiar em Deus
e não se abater, não se abater. Confia muito que no final as coisas vão dar certo, tá? Já está Não na se abata. contagem regressiva. Valeu, gente. Muito obrigado. Parabéns, Vanuso, por essa história inspiradora que você